cristã verdadeiramente é algo muito importante, principalmente no tempo a qual nós estamos vivendo, nos dias a qual nós estamos vivendo, e muitas pessoas têm perdido os seus valores, principalmente se tratando sobre ética cristã. Creio que já está ali quase se preparando. Então, como já foi falado, estamos na nossa lição de número 3 da nossa revista do último e quarto trimestre. Lição essa que tem como título Ética Cristã e Direitos Humanos. Repita comigo. Ética cristã. Que olha para isso, o que isso tem a ver com os nossos dias atuais? Tudo. Tudo, tudo, principalmente nós como cristãos, isso tem tudo a ver com os nossos dias atuais. Por isso, essa revista é muito atual nos nossos dias, porque ela tem tudo a ver com os nossos dias atuais. Ética cristã e direitos humanos. Nós entraremos em 3 tópicos, eu acredito que vai se preparando ali. E o primeiro tópico, a qual nós iremos abordar, será a origem dos direitos humanos. Esse primeiro tópico ele é seguido de 4 subtópicos, a qual nós iremos nos deter. E o segundo tópico, nós iremos abordar a Bíblia e os direitos humanos, também com 3 subtópicos. E o terceiro e último tópico tem como título a Igreja e os direitos humanos. Se você reparou, nos 3 tópicos, tudo fala sobre direitos humanos. O primeiro, a origem dos. O segundo, a Bíblia e os. E o terceiro, a igreja e os direitos humanos. Vamos então, para não perdermos tempo, o nosso texto áureo já foi mencionado pelo nosso diretor. Esse texto, a qual se encontra em Êxodo, capítulo de número 22, o verso de número 21, que vai nos dizer assim: ó estrangeiro, não afligirás, nem oprimirás, pois estrangeiros foste na terra do Egito. O Senhor e Salvador, nosso Deus, que é aquele que pode salvar, ele já havia escrito lá onde deu as leis lá para Moisés, e falando justamente de direitos humanos. Aqui, se você for olhar para este versículo especificamente, vai falar sobre estrangeiro. Não afligirá o estrangeiro, não perturbará, não castigar o estrangeiro. Por quê? Porque outra hora vocês foram estrangeiros. Estamos vivendo aqui em tempos de Portugal uma dificuldade muito grande, somente na área de imigração. Estamos com um número muito grande de imigrantes no momento e temos uma dificuldade muito grande. Mas sabemos também que o país de Portugal é um país também estrangeiro. Tem muitos portugueses que foram embora, principalmente na altura do Covid, onde o próprio governo incentivou. Não sei se vocês se lembram, no ano de 2020, principalmente aqueles que eram qualificados, o próprio governo incentivou para que essas pessoas se ausentassem do país, porque o próprio país não estava dando condições para que essas pessoas pudessem aqui viver. E hoje nós temos essa dificuldade muito grande atualmente em Portugal sobre a imigração. E vemos que isso Deus já falava lá atrás, lá no princípio, lá quando deu a lei para Moisés, pois estrangeiro foste na terra do Egito. Então, verdadeiramente, é aquele ditado, quando se trata sobre direitos humanos, aquilo que você, de ruim, que você não deseja para você, não deseje também para os outros. E muitas das vezes as pessoas vê coisas ruins acontecendo, é aquele, mas se coloca no lugar daquela pessoa. Direitos humanos são isso, é você se colocar no lugar do outro. É empatia com a pessoa, ter empatia com a pessoa. Então, verdadeiramente, isto é o direito humano.
Vamos para a nossa verdade prática, que vai nos dizer: os direitos do ser humano revelados na palavra de Deus têm como fundamento o amor. Vemos aqui que o direito, ele é baseado na palavra direito. Os direitos humanos, ele é baseado na palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela tem como fundamental o amor. O amor de Deus para com a humanidade. O amor de Deus para com os teus filhos. Para com o próximo, a qual nós devemos amar. Como diz o Senhor, como foi interrogado nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, qual era o maior mandamento? E ele vai falar: amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo maior mandamento, qual é? Qual é o segundo maior mandamento? Amar o próximo como a ti mesmo. Amar o próximo, esse é o segundo maior mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas, o primeiro mandamento, e amar ao próximo como a ti mesmo. Se você amar aquele que é próximo como você ama a você mesmo, com certeza viveremos numa sociedade muito mais justa e honesta. Vamos então para a nossa introdução, até que consiga colocar aí. A nossa introdução, ela vai nos dizer o seguinte: você que tem aí a nossa revista, ela se encontra no nosso grupo do WhatsApp. Para você que não tem a nossa revista, para estar acompanhando aqui a leitura, portanto, está aí no nosso grupo. Peço para o diretor colocar, já enviou para o grupo. Você que creio que todos aqui, né? Se você não for pertencente ao nosso grupo, levante a tua mão, que estará enviando para você a nossa revista, para estarmos nos detendo diante do texto. Então, a nossa introdução vai nos dizer: grande parte da história da humanidade demonstra que os direitos foram prerrogativas de uma minoria privilegiada. Em tempos modernos, foi que surgiu o conceito de direitos fundamentais inerentes e dignidade humana. Os direitos humanos, apesar desses conceitos florescerem em tempos atuais, desde a criação do mundo, as Escrituras Sagradas revelam a vontade de Deus acerca do que é direito e dever nas relações humanas. Então, nós podemos ver aqui que a grande parte da história da humanidade demonstra que os direitos foram prerrogativos de uma minoria privilegiada. Então, nós vemos também, porque é um tema atual, mas também é um tema um pouco polêmico. Por quê? Porque se nós formos olharmos, vemos que muitas das vezes os direitos humanos, muitas das vezes favorece aqueles principalmente com, vamos dizer, com mais recursos. Aí você me pergunta assim, mas que direitos humanos é esse? É direitos humanos. Apesar que muitos copiam os direitos divinos, mas o direito, ele é humano. O que isso quer dizer? Que o direito, muitas das vezes, ele tem falhas, que é normal. Era para favorecer as pessoas no modo geral, mas muitas das vezes isso não acontece. Sabemos que isso acontece por quê? Porque é direito humano. A própria palavra é humano. E o humano, ele tem falhas. Um exemplo só. Tem vários exemplos. Quero dar só um pequeno exemplo. Quantos aqui já ouviram uma pessoa que passou alguns anos presos injustamente? No Brasil, isso muitas das vezes acontece. Porque você tem o mesmo nome e o sobrenome de uma pessoa que cometeu um crime. Aí acontece lá, você vai no órgão público, por exemplo, e vai te pegar o seu nome e constar lá o seu nome e seu sobrenome, aí vai puxar a sua ficha e vai, opa, esse aqui cometeu um crime. E essa pessoa, injustamente, ela vai parar na cadeia. E às vezes fica lá 1 mês, 2 meses, anos, tentando provar a sua inocência. E aí você me fala, aí onde é que vem a pergunta, e onde é que estão os direitos humanos? Falhou. Por quê?
porque assim, os direitos é humanos, apesar que é aplicado, tirado boa parte da palavra de Deus, mas é humanos, ele falha. E isso nós podemos ver em diversas outras situações, que isso é apenas um exemplo que acontece. Os direitos humanos falham. E às vezes essa pessoa, e a pessoa quando cai, principalmente nós vamos deter mais lá na frente, eu não vou deter aqui mais na frente, porque a lição é muito poderosa, nós vamos deter mais lá na frente. Vamos então para o nosso ponto central. Você tem aí na sua revista, nosso ponto central. O nosso ponto central vai nos dizer: a ideia de direitos humanos brota do mandamento de amor revelado nas Escrituras. Repara que o ponto central, a ideia de direitos humanos brota do mandamento de amor revelado nas Escrituras. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Isso foi feito pelo nosso pastor presidente aqui em uma das nossas reuniões que nós tivemos com ele, há alguns anos, aí uns 5 anos atrás, e ele fez a pergunta seguinte, que eu quero que vocês respondam. Qual é o versículo mais conhecido do Novo Testamento? Não. Glória a Deus, maravilha. Está lá em João 3,16. Vamos lá, todo mundo sabe de qual é salteado. Vamos lá? Porque Deus... Viu como todos sabem de qual é salteado? Porque Deus amou o mundo. Aqui não fala que Deus amou os judeus, o povo hebreu, não. Deus amou o mundo. Isso quer dizer o quê? Deus amou a humanidade, todos os seres humanos. Deus amou o mundo de tal maneira, que maneira é essa? Que deu, entregou o teu único filho, para que todo que nele crer não pereça, mas venha ter a vida eterna. Quer prova maior de amor com a humanidade do que esse? Quer direitos humanos maior do que esse? Esse é um dos maiores valores e direitos. Então nós vemos que os direitos humanos, boa parte, como vai falar aqui no nosso ponto central, a ideia de direitos humanos brota, no caso, nasce do mandamento de amor revelado nas Escrituras. Então nós vamos ver que os direitos humanos, ele brota justamente disso, dentro das Escrituras. Embora que nasce lá, os direitos humanos, ele nasce e tira muitos lá. Só que, como eu havia falado, sabemos que os direitos humanos, muitas das vezes, ele há também falhas. Por isso que é um tema muito atual e nós vamos ver essas dificuldades, principalmente mais à frente nos tópicos a seguir. Vamos entrar então no nosso primeiro tópico, que nos diz o seguinte, o primeiro tópico, a origem dos direitos humanos. Primeiro subtópico, do tópico 1. Definição de direito. A raiz da palavra direito tem origem do latim requitus, o que diz que significa aquilo que é reto, correto, justo. Na perspectiva da ética, o que é direito torna-se modelo do que é bom e correto. Assim, a ética ou a moral, comum a todas as culturas, podem se expressar em termos de direito ou indivíduos. Esses direitos refletem a dignidade do ser humano, como, por exemplo, a proteção à vida, a liberdade individual e a igualdade. Esses são os pressupostos fundamentais acerca da dignidade humana. Então, nós vemos aqui que o direito tem origem latina, rectus, que significa que é reto, correto e justo. Também nós vemos aqui que a perspectiva da ética é o que direito torna-se modelo do que é bom e correto. Então, tudo aquilo que é bom e correto torna-se direito, que deveria, como se diz, direito. Assim, a ética ou a moral, como um todo,
a cultura pode se expressar em termos de direitos do indivíduo. Esse direito reflete a dignidade do ser humano, como, por exemplo, a proteção à vida, a liberdade individual e a igualdade. Então, nós vemos que esse direito é justamente o quê? Prever a humanidade, prever para que as pessoas, que é, como eu ouvi falar, por exemplo, proteção à vida, proteção à liberdade individual e à igualdade. Sabemos que estamos vivendo em um mundo de muita desigualdade. Infelizmente, o mundo, desde que ele é mundo, desde que não deveria ser, mas por quê? Muitas das vezes por causa da ambição humana, muitas das vezes por causa da arrogância humana, muitas das vezes por causa da prepotência humana. O mundo, muitas das vezes, faz com que isso fica, essa desigualdade, em todas as áreas, principalmente a área financeira. Você vê um número bem restrito de pessoas que é muito abastada, muito rica, muito rica, e um número muito grande de pessoas que vivem na escassez, que vivem em extrema pobreza, que vivem em extrema dificuldade. E aí onde é que entra? Onde estão os direitos humanos nisso? Onde entra? Deveria. Mas sabemos que isso, infelizmente, como foi falado aqui muito bem, isso é um jogo político. E tem muita gente que se beneficia da desgraça do outro, da pobreza do outro. É uma coisa que não deveria acontecer. Por quê? Porque vivemos num mundo a qual jaz do maligno. O mundo, ele jaz do maligno. O mundo, ele está entregue. Mas sabemos que isso, a igualdade, só vamos realmente ter lá no céu. Aqui, por mais que nós procuramos, e vamos ver aqui, os homens podem criar muitas leis, e no intuito, eu acredito que muitas das vezes o intuito realmente é de beneficiar, mas por interesses políticos, por interesses alheios, por interesses de pessoas poderosas, não vai para frente. Porque, como eu havia falado, muita gente se favorecia daqueles que passam necessidade. Muitas. Você vê hoje em dia, se você for arrecadar fundos para alguma coisa, são poucas pessoas que têm coragem de ofertar, ou de oferecer, de ajudar, melhor assim dizendo, ajudar. Por quê? Porque você não sabe o que está por trás daquilo. Talvez a pessoa tenha até uma boa ação, tenha até uma boa vontade de realmente ajudar, mas a maldade, ela é tanta que é imposta no mundo, que as pessoas às vezes têm uma boa vontade, mas a partir do momento que aquilo vê que as pessoas foram sensibilizadas e acaba não verdadeiramente levando ao fins daquilo que deveria ter feito. Vemos coisas tão lamentáveis, como eu havia falado, já havia visto, uma menina, uma jovem, que se passou que estava em estado terminal, fez uma campanha, mas tudo teatro, rapou a cabeça, tudo teatro, para quê? Para ganhar fundos. Só que o que acontece? As pessoas sensibilizam, ajudam, só que mentira, uma hora ela vem à tona. E aí depois aqueles que ajudou, você acha que aconteceu uma coisa que realmente é para ajudar o próximo, ele vai ajudar? Sim ou não? Sim, exatamente. O microfone. Em Minas Gerais aconteceu isso. Uma igreja arrecadou fundo para sustentar um missionário na África. E meses arrecadando
sustento está indo todo mês. Não, meu sustento não tem, já tem 4 meses que eu não recebo o sustento aqui de vocês. Aí pronto, o diretor de missão estava embolsando todo o dinheiro. Aí entrou a equipe fiscalizando para poder banir o diretor e fazer ele pagar pelos atos. Graças a Deus que o saudoso pastor Anselmo, ele teve essa coragem, essa direção da parte do Senhor para poder trazer a clareza ao público, trazer a clareza para a igreja, para poder a igreja não ser manchada por isso. Infelizmente, essa questão da falta de ética, a falta de direitos humanos é tanto no âmbito secular, tanto dentro da igreja. Maravilha. Todos puderam prestar muito bem atenção. E eu vou trazer para a luz da palavra isso. Quem na Bíblia que tirava o dinheiro das ofertas? Deu um, mas eu, na altura eu vi com outra, tinha outra coisa, outra pessoa. Mas ele falou, Teófilo e Finéias, exatamente. Mas o maior, o traidor, Judas. Judas, a Bíblia vai falar. Isso aconteceu quando? Há quase 2000 anos atrás. Ananias e Safira. Então nós vemos que isso não é de agora. Isso acontece muitos e muitos anos, milhares e milhares de anos acontece. E vai acontecer. Por quê? Por mais que nós estamos procurando, e é o que eu falo, os direitos humanos é para tentar realmente boa intenção de mudar. Mas é humano e é falho. Vai haver falha. Por quê? Porque é humano. Vai haver sempre falha nisso. Então, por isso que nós temos que ter sempre esse discernimento. Imagine se os apóstolos, como aqui foi, vou contar aqui, depois eu vou voltar lá na palavra, que é bom, gente, sempre, porque aqui nós estamos estudando em cima também da palavra. O que aconteceu ali? Imagine um irmão, como foi falado aqui pelo nosso pastor Wagner. Imagine um irmão que tirou, quem sabe, de uma conta que ele ia pagar para ajudar aquele missionário. Se o irmão não tiver, ou a irmã, o irmão no modo geral, né, irmã, se não tiver em sã consciência, ou se não tiver de bem com sua vida espiritual, ele pode até desviar. Imagine, isso acontece. Imagine se a pessoa não estiver bem fisicamente, psicologicamente, espiritualmente bem. Imagine você tirar da sua conta. Imagine você tirar do leite dos seus filhos. Não, eu vou ajudar aquele pastor, eu vou ajudar aquele lá. E acontece uma coisa dessa. A pessoa se revolta. A pessoa sai dos caminhos do Senhor. E isso acontece. E agora imagine, voltando para a palavra, para a luz da palavra, a qual eu havia falado aqui sobre Judas. Imagina ali se os discípulos veem aquilo ali, tirou das ofertas ali, e poderia ter ajudado, e não ajudou. Imagina, você quer saber isso aí? Quero saber disso não. E tem muita gente fraca espiritualmente fazendo isso. Acontece qualquer coisinha, quer afastar dos caminhos do Senhor, quer afastar da casa do Senhor. Repare uma coisa, quem é soberano em todas as coisas está vendo tudo. Ainda mais nessa situação, com certeza pagará aqui na terra mesmo. Na terra vai ver o juízo dele aqui na terra. Então só apenas descansa no Senhor. Amém? Vamos agora entrar no nosso subtópico de número 2 do tópico 1. Declaração dos Direitos Humanos e do Cidadão. Promulgado pela primeira vez em 26 de agosto de 1789, em Paris, na França, essa declaração foi resultado da Revolução Francesa, que inspirada pelo Iluminismo, elaborou 17 artigos proclamando a liberdade e a igualdade entre os indivíduos. Esses direitos passaram a ser considerados universais, ou seja, válidos para todos os homens, qualquer época e lugar. O autor da nossa revista aqui, ele citou da Revolução Francesa, só para a gente apanhar aqui um apanhado rapidinho sobre a Revolução Francesa, para a gente ter aqui, já que ele colocou isso. A Revolução Francesa, ela tinha 3 estados, primeiro, segundo e terceiro.
O primeiro, ele era do clero, que era a monarquia, a nobreza, os mais ricos, o rei. Depois, o segundo estado eram os nobres, aqueles que eram favorecidos do rei. E o terceiro estado era simplesmente, no caso, a população, os contribuintes, os trabalhadores. Isso aconteceu o quê? Que era uma desigualdade terrível, 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 que vivia, no caso, a França naquela época. E aí, se você for estudar na Bíblia, lá em 1787, houve tanta reclamação que eles fizeram uma assembleia. Só que reuniram o primeiro e o segundo estado. Reuniram lá em cima e um pouco abaixo. Olha que eu vou trazer para a palavra, para não fugir do tempo da palavra. Reuniram o primeiro e o segundo estado. E o que eles fizeram? Vamos reunir, porque a população, os menos favorecidos, estavam reclamando, estavam sendo castigados. Aí eles reuniram e o que eles decidiram? Vamos aumentar o imposto. Eles estão reclamando, vamos castigar mais. Traga para a luz da palavra. Isso aconteceu em 1787. À luz da palavra, lá no reinado de Jeroboão, ou melhor, Roboão. Jeroboão foi que houve a divisão. Roboão, o filho de Salomão. Todos conhecem essa história, todos conhecem essa passagem. Quando ele assume o reinado do seu pai, Salomão, ele vai ter com os conselheiros do seu pai, porque o povo estava reclamando muito, que estava pagando muito imposto. E aí, os conselheiros do seu pai, o rei Salomão, o que aconselharam a ele? A Roboão. Roboão, realmente, o povo está pagando muitos impostos. Realmente, deve baixar a carga tributária do povo, deve ajudar. Só que Roboão vai pedir conselho dos seus amigos, os jovens. E o que os jovens vão falar para Roboão? Aumenta mais, castiga mais, estão trabalhando pouco. E o que houve? A separação do reinado. Separou no reino do sul e o reino do norte. O reino do sul ficando com Judá e Benjamim, as duas tribos, e os restantes, as outras 10 tribos, se separando. Por quê? Porque aqui, ao invés de verdadeiramente ouvir os menos desfavorecidos, não. Foram ouvir aqueles que estão ainda mais no privilégio. Aí a revolução. Aí, verdadeiramente, a revolução, ela estoura. E hoje em dia, vivendo no mundo atuais, não é diferente. Quantos e quantos são os países que cada vez mais querem arrecadar impostos? Cada vez mais tira do povo. Está tirando pouco, vamos tirar mais ainda. Tivemos aqui, os irmãos mais antigos, que moram aqui em Portugal, tivemos na era da Troika. Irmãos, era imposto que não acabava mais. Era taxa de imposto. Naquela altura, eu estava ainda solteiro, ainda era pior ainda. Era imposto um atrás do outro, para pagar o quê? Uma dívida que foi feita lá atrás. Mas quem paga? Quem paga a conta? Quem paga a conta? O povo. O povo é que paga a conta. Quem faz as dívidas são eles, mas quem paga a conta? Somos nós. Infelizmente é assim que vive, é assim que acontece a realidade. Eles fazem a dívida, mas quem paga somos nós a conta. Infelizmente é a realidade. Vamos então para nosso terceiro subtópico do tópico 1. A Declaração Universal dos Direitos Humanos. Foi adotado em 10 de dezembro de 1948, após a Segunda Guerra Mundial, pela Organização das Nações Unidas, abre parênteses, ONU. A declaração, contendo 30 artigos, reconhece os direitos fundamentais e universais
do ser humano como o ideal comum a ser atingido por todo o povo, por todos os povos e nações, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião. Aqui foi criado a ONU em 10 de dezembro de 1948, precisamente na altura da Segunda Guerra Mundial. Qual foi a maior tragédia que se houve na Segunda Guerra Mundial? Alguém sabe me explicar? Sabemos que morreu milhares de pessoas. Mas qual foi a maior tragédia? O Holocausto. Queria exterminar com o povo judeu da terra. Adolf Hitler, na altura, queria exterminar com o povo judeu da face da terra. Os estudiosos dizem que foram cerca de 6 milhões de judeus mortos. Foi verdadeiramente um massacre. Estava mesmo com intenção de exterminar os judeus da face da terra. Exterminar. Aí foi criado a ONU e vemos aqui na criação da ONU, os judeus deixaram de ser perseguidos? Ué, mas onde é que estão os direitos humanos? Na gaveta? Pois. Os direitos são humanos. Então é isso, irmãos. Foram exterminados quase a população inteira de Israel, o povo judeu, foi praticamente quase extinto da terra. Mas eles deixaram de ser perseguidos? Não. Infelizmente, e até hoje, são perseguidos. Por quê? Porque os direitos, eles são humanos. Mas os direitos humanos estão aí? Estão. Mas muitas das vezes são encobertos. Por causa de quê? Infelizmente, por causa de interesses. Infelizmente, muitas das vezes, o direito ele deveria ser verdadeiramente divino. Pegam coisas das escrituras sagradas, mas não colocam em prática o que realmente o Criador ensinou. E isso que verdadeiramente faz com que as pessoas entrem em extrema dificuldade. E aí cria-se o quê? Revolta. Porque você quer ver uma pessoa revoltada? Eu vou te falar, você quer ver uma pessoa revoltada? Cometa injustiça com você. Porque quando a injustiça é comigo, por mais que você possa ter alguma consideração com qualquer um irmão, por mais que você possa ter consideração, você não vai sentir tanto como você. Você quer ver uma injustiça sendo cometida, que ela seja com você. O que mais você vai querer? Que os seus direitos sejam cumpridos e os deveres possam se cumprir. Mas muitas das vezes isso acaba por não acontecer. Mas verdadeiramente, aquilo que o Pai vai ter para nós, acabei fugindo da palavra aqui. Com certeza, a justiça divina, verdadeiramente, ela vem de Deus. Quarto subtópico, direitos humanos no Brasil. Aqui, essa revista, todos sabemos que a nossa revista é da CPAD. Então, nós vamos falar aqui, nós temos irmãos portugueses aqui, ela é da nossa revista, ela é do Brasil. Então, vai falar muita coisa. Mas eu vou procurar abordar um pouquinho de aqui também de Portugal, para não fugir um pouquinho do nosso país, a qual nós estamos vivendo. Então, vamos deter no nosso quarto subtópico. Direitos humanos no Brasil. Em nosso país, no Brasil, a expressão direitos humanos foi popularizada durante a década de 1980. Nessa época, militantes políticos de esquerda passaram a usar a expressão em posição ao regime militar. Hoje, após a redemocratização do Brasil e a concessão de amplos direitos ao cidadão,
a expressão direitos humanos tem sido associada constantemente a direitos de bandidos. Discute-se, por exemplo, que os direitos humanos deveriam valer unicamente para os humanos direito. Viu? A hora que eu havia falado com você, muitas das vezes sabemos que o direito realmente ele deveria abranger toda a humanidade, mas sabendo por jogo de interesses, muitas das vezes isso não acontece. Os direitos humanos ele beneficia às vezes bandido. Tem um ditado, os brasileiros aqui, todos os irmãos brasileiros sabem e conhecem muito bem, que existe um ditado que se diz assim no Brasil: bandido bom é bandido. Vamos lá, mais alto. Bandido bom é bandido morto. No Brasil usa-se esse ditado. Agora se imagine, bandido bom é bandido morto. Imagine se todo mundo fosse morto por um ato de crime. Você acha que ia morrer muita gente inocente? Sim ou não? Sim ou não, irmão Hernandes? Será que ia morrer muita gente? Pode pegar o microfone. Sim, com certeza. Por quê? Porque é mais cometido injustiça do que justiça. Devido a muitos erros da justiça, hoje em dia morreria muita gente inocente. Infelizmente, isso é verdade. Por isso que muitas das vezes nós ouvimos, principalmente os brasileiros aqui, que eu ouvi falar, que sabem esse ditado no Brasil, bandido bom é bandido morto, sabemos que isso, infelizmente, nos direitos humanos, isso acontece muito em injustiça. Porque o que teria de pessoas financeiramente bem, que colocaria culpa em outro, isso era. Imagine quem tem poder aquisitivo, quem tem dinheiro, para ele pegar e colocar uma prova dentro das autoridades. Isso é o que mais acontece. Somente por lá, se tratando de política. Aqui em Portugal também que assim, não foge muito à regra, mas no Brasil é terrível. A corrupção dentro de lá das autoridades, que deveriam verdadeiramente trazer a justiça humana, os direitos humanos, é de muitas vezes de lá de dentro é que vem as injustiças. E se fosse, como havia falado esse ditado que se usa no Brasil, bandido bom era bandido morto, ia ser muitas pessoas inocentes que iriam morrer. Por que no Brasil eles não, até hoje, não adotaram, e espero que não venha ter no Brasil, pena de morte? Ia morrer muita gente inocente. Por quê? Porque quem tem dinheiro, quem tem condições financeiras, se isentava dessa culpa e colocava a culpa no lascado, numa pessoa. Aí vem a pergunta: onde está os direitos humanos? Ele é humano. Está entendendo? Por isso que, infelizmente, essas coisas, trazendo então para o que eu falei, para não ficar só aqui no Brasil, em Portugal, nós vemos também injustiça em Portugal. Tem ou não tem injustiça em Portugal? Irmã Filipa, tem injustiça em Portugal? Irmão Domingos, tem injustiça? Infelizmente, mas os direitos humanos estão aí, e aí? Mas a injustiça continua na mesma. Porque muitas pessoas que têm condições, principalmente financeiras, elas acabam sempre se libertando da culpa que era para elas. Mas de Deus ninguém foge. Mas do julgamento de Deus ninguém foge. Você pode tentar burlar o ser humano, mas Deus ninguém burla. Você pode tentar enganar o ser humano, mas Deus ninguém engana. A injustiça pode acontecer aqui na terra, infelizmente pode, mas a justiça de Deus vai vir. O justo juiz, ele vai vir. Com certeza, uma hora a conta fecha.
com certeza, uma hora a conta fecha. Vamos então para o nosso tópico, então, já que não temos ali no telão, para o nosso tópico de número 2. A Bíblia e os direitos humanos. Subtópico 1. O direito humano no Pentateuco. Os 5 livros de Moisés revela o código divino e indica a maneira de viver do seu povo. Deuteronômio 6, do 1 ao 9. Nesses escritos há um arcabouço de concepções libertárias, a igualdade que antecede a muitos direitos que vão aparecer na modernidade. No texto do Pentateuco, Deus requer do povo de Israel que o estrangeiro não seja maltratado. Está lá no nosso textual, melhor dizendo, Êxodo 22, 21. Que a viúva e o órfão sejam protegidos. No verso 22, do capítulo 22, versículo 22, verso 22. E que o pobre não seja explorado. Tais preceitos eram estranhos ao mundo antigo e constitui-se numa espécie de síntese da Torá, o cuidado divino para com os menos favorecidos e o valor da dignidade humana. Então nós vemos aqui que Deus, lá na lei de Moisés, Deus já estava ensinando. Por quê? Sabia que lá na frente, com a humanidade, ia ser um caos, como está sendo um caos. Deus já estava ensinando lá atrás que deveria favorecer quem? Os menos desfavorecidos. A viúva, o órfão, os necessitados, os estrangeiros, deveriam se favorecer isso. Por quê? Porque Deus já sabia o que ia acontecer. O que nós vemos nos dias atuais? Esse caos que se encontra a humanidade, essa desigualdade que se encontra a humanidade. Alguém se preocupa com os órfãos? Eu acredito que tem pessoas que se preocupam, mas a grande maioria não está nem aí. Com a viúva, não está nem aí. Por quê? Porque não é a si próprio. Porque a injustiça não foi com você. Por isso que eu ouvi falado, a injustiça, você quer ver uma pessoa indignada com a injustiça? Seja a injustiça cometida com você. Você fica revoltado. Por quê? É a injustiça cometida comigo, com você. Agora quem, igual o órfão, quem lá quer saber? Que se preocupa os parentes daquelas crianças. A viúva, é a viúva que se vira para lá, ela é viúva. Os pais dela, não é comigo. É o que mais tem isso, irmãos. É o que mais nós vemos diante dessa sociedade corruptível. É o que mais vemos. As pessoas só pensam no seu próprio umbigo. Verdade. E nós, como igreja, o que estamos fazendo diante dessas situações que acontecem diariamente? Pessoas que foram abandonadas tanto pela sociedade, imigrantes, né? Imigrantes, como acabou de ler aí no texto, imigrantes que estrangeiro, isso, bem falado, estrangeiro que veio para cá e estão abandonados ali, né? E você anda ali, uma certa feita eu fui lá mais de Leia, fui andar lá para resolver alguma coisa, eu andei por ali, eu falei, meu Deus do céu, que cenário terrível. Até o odor, entendeu? Aí você para conversar com um, com outro dia o Lucas falou que passou por lá e veio um jovem e falou com ele assim, me ajuda, um brasileiro, me ajuda, não precisa me dar dinheiro não, vamos até ali, paga alguma coisa para me comer que eu estou com fome, eu vim para cá, fui enganado e
cheguei aqui ainda, fui roubado, estou sem documento, estou sem passaporte, estou sem nada. Vamos ali, paga ao menos um prato de comida para mim. Está entendendo a questão? E nós, como igreja, eu vou falar por nós como igreja, nós deixamos muito a desejar nesse quesito. Até porque a Bíblia, ela é bem clara. Diz-me oferta para que haja mantimento. Mantimento é comida. Mantimento é alimento. E nós estamos fazendo o quê? Né? Nós deixamos a desejar. O que eu, pastor Wagner, estou fazendo para mudar esse cenário? O que nós, como igreja, está fazendo para poder ajudar a mudar esse cenário? É verdade. Fala, irmão Domingos. Mais ou menos há 3 semanas apareceu aqui um português, aqui na igreja, que tinha vindo de Espanha, já não comia há 2 dias, e foi a uma organização da Igreja Católica a pedir que dessem roupa e comida a ele. Foi recusado, a organização mandou para aqui, para a ADEF, estava o pastor Sanci aí, até me chamou, que era para saber se eu sabia o que é que se podia fazer para essa pessoa. E eu já vinha de Espanha, de comboio, falou com o revisor que não tinha dinheiro e saiu aqui em Vila Franca. Eu pedi à Rosa que fosse lá acima preparar um prato de comida para ele e disse que eu tinha que ir aí no bairro da Mata para falar com uma assistente social para poder ajudar com a quantia para ele ir para a Almada. Portanto, se a organização é para ajudar as pessoas carenciadas e não ajuda, não é? Nós, como igreja, a gente fez a nossa parte naquilo que podia. Não é? Agora, acho que há muita desigualdade. Há mais desigualdade agora em Portugal do que havia há 20 anos atrás. Sim, como eu já havia falado, igual já foi falado e muito bem no noticiário, todo mundo que acompanha o noticiário, eu acredito aqui que boa parte acompanha, viu que o número de imigrantes que entrou em Portugal virou esse caos. Sim, eu estou falando desse caso assim, esse caso por exceção, este era um próprio português. Eu estou falando do número, porque todo o país ele tem que ter um controle de imigratório. Por isso que existe, ali no caso, antigamente existia aqui o CEF, o controle migratório. Hoje é a AIME. Então, mudou-se. Por quê? Para ter esse controle, para não fugir desse controle. Igual no domingo estava falando a respeito de um próprio português. E aconteceu, quer um exemplo maior, dentro do nosso ministério, nosso pastor Vilmar Couto. Nosso pastor Vilmar Couto, ele na Espanha, ele foi abandonado pelos missionários que enviaram ele para lá. Ele foi sustentado por um padre. Já contou aqui diversos testemunhos, todos os irmãos sabem. Ele é sustentado. Por quê? Porque os missionários que enviaram ele para cá, não cumpriram. Abandonou. E aí você imagine, você com a sua esposa, com 2 filhos na altura pequenos, Sim, também, exatamente. Pastor André Luiz, exatamente. Então, isso acontece. Isso acontece o quê? Na igreja. Dentro da igreja. Mas, graças a Deus, está dando bons frutos o nosso pastor Vilmar Couto. Vamos adiantar, senão nós perdemos aqui tempo. Agora vamos entrar no nosso subtópico 2, o tópico 2, direitos humanos no Evangelho. A mensagem de Cristo presente nos evangelhos resulta-se na prática do amor a Deus e ao próximo.
Durante o seu ministério, Jesus quebrou vários paradigmas da cultura dominante. A cura no sábado. Cristo colocou a dignidade humana acima do legalismo. Ao conversar com a samaritana, Cristo se opôs a preconceitos étnicos. O jantar em casa de Levi, o publicano, Cristo rechaçou atitudes discriminatórias. Então nós vemos aqui no Evangelho também, próprio Senhor Jesus, nós vemos diversos quebra de paradigmas, ou quebra aqui do que era na altura, igual até hoje para os judeus, que é o sábado. Aqui deu o exemplo aqui do sabate. E Jesus, ele estava preocupado com o quê? Com as pessoas. Ah, mas é o sábado. E até hoje, quem já foi em Israel sabe, até hoje lá no hotel eles param de... Você está no hotel, no andar, por quê? Porque não tem funcionário lá para carregar no botão, não tem pessoas. Os verdadeiros, no caso, os cozinheiros, tem lá as pessoas que trabalham na cozinha no sabate, no sábado, mas não são os judeus verdadeiros. Os judeus, eles não trabalham, nesse dia eles não trabalham. Trabalham os imigrantes e muitos que, no caso, igual o chefe de cozinha, eles fazem a comida do dia anterior. Entendeu? Das 6 horas de sexta-feira até 6 horas de sábado, não fazem nada. Só que, nesse período de 24 horas, tem pessoas perecendo. E Jesus é Jesus do sábado, domingo, da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, da semana inteira. Então nós vemos aqui que Jesus foi quebrando esses paradigmas que estavam ali, essas doutrinas que eram impostas, igual no sábado. Outro exemplo maior, que eu vejo que um dos exemplos aqui não tem, mas um dos exemplos maiores, que justamente o povo judeu queria pôr Jesus em prova, foi quando ele pega aquela mulher em adultério. Uma das coisas um texto mais lindo, por quê? Porque se Jesus não apedrejasse aquela mulher, Jesus está vindo contra a palavra, contra a lei de Moisés, foi dada por Deus. Por quê? Toda mulher ou homem, toda pessoa que é apanhada em ato de adultério, ela deve ser apedrejada. Então, quando aquela mulher é apanhada em ato de adultério, levada até Jesus, eles falam, vamos testar ele, vamos ver o que ele vai fazer. É este que prega o amor? É este que fala do amor? É este que preocupa com a humanidade? É este que quer direitos humanos? Vamos fazer o que ele vai fazer. E todos sabem o que Jesus fez. O que ele fez? Aquele que não tiver pecado algum, que atire a primeira pedra. E qual foi que deu a primeira pedrada? Por quê? Viu? Tem como fazer direitos humanos no meio da humanidade? Só que para isso tem que ser o quê? Justo. E Jesus era justo. Não adianta criar leis dos direitos humanos com pessoas injustas. Os direitos humanos é de fundamental importância para a humanidade, mas sabemos que vai haver sempre injustiça no meio dos direitos humanos. Infelizmente, porque é direito humano. Vamos agora, então, para o nosso subtópico de número 3 do tópico 2, a igreja e o problema social. Os principais problemas sociais do Brasil são desemprego, precariedade da moradia, saúde, segurança, educação. Não vou me deter muito nisso aqui, que fala também justamente do Brasil. E sabemos que justamente no Brasil tem diversos problemas, desde segurança, desde desemprego, como foi citado aqui. E uma das coisas que o autor da revista não citou aqui, e eu gosto de bater muito em cima disso, que é saneamento básico. Irmãos, alguns que você já, não sei, eu acredito que alguns já presenciaram e foi numa área onde não tem saneamento básico, é terrível, irmãos. É o que o pastor Wagner falou ali assim, ó.
é você estar no esgoto de céu aberto. É coisa terrível. Quando você entra em um lugar, não tem saneamento básico. O que é saneamento básico? Não tem rede de esgoto. O esgoto, ele corre assim, não vou falar 24 horas, mas o dia todo. Quem já passou, quem já viu, principalmente naqueles bairros, aquelas freguesias onde tem descida assim, ó, é o dia todo escorrendo o esgoto a céu aberto. É uma condição, além da pessoa viver em condições desumanas, nas condições totalmente, o saneamento básico. E aí onde é que fala? Onde é que eu queria ter? E onde estão os direitos humanos? Agora, trazendo para Portugal. Portugal também tem assim. Tem países aqui em Portugal que é essa situação. Infelizmente, também tem muitos lugares em Portugal também nessa situação. Vivendo verdadeiramente uma situação onde os direitos humanos parece que não existem. Vamos entrar no tópico de número 3. A igreja e o trabalho escravo. Agora vamos entrar na igreja. O trabalho é essencial para o sustento da vida, desde a criação do trabalho. Está presente na história da raça humana. Sustentar a si mesmo e a família por meio do trabalho é uma dádiva divina, digna o ser humano. No entanto, quanto à carga horária exaustiva, os salários são baixos e as condições de trabalho são degradantes, a dignidade humana é violada e o trabalho se torna-se em escravidão. Aqui vai se tratar, isso aqui é uma coisa que todo mundo acha que é, né? Porque todo mundo se considera pouco desvalorizado. Quem se considera aqui pouco desvalorizado no seu trabalho? Todo mundo quer receber um pouco mais, né? Todo mundo acha que trabalha muito e ganha pouco. Quem é assim que trabalha muito e ganha pouco aqui? Quem acha? Todo mundo. Todo mundo. Você trabalha muito e ganha pouco. Mas assim, num tom aqui de descontração, de brincadeira, mas sabemos que a grande maioria das pessoas é assim. Principalmente, vou trazer aqui, ele é autor que traz muito do Brasil, vou trazer para Portugal, que não é o país aqui, essa revista é do Brasil, mas eu falei, é bom a gente implantar onde é que nós estamos vivendo. Para Portugal. Hoje, um dos setores que mais está crescendo em Portugal, qual é? A logística. Sim ou não? E qual é o ordenado da logística? O mínimo. É o mínimo, meu. É o mínimo. Os setores que mais está crescendo em Portugal, na área de trabalho, é a logística. E vai crescer mais ainda. Mas o ordenado é o mínimo. E cada vez mais exige mais das pessoas. É o que está aqui, ó, explorando as pessoas. E onde é que entra os direitos humanos nisso? É assim, irmãos. Vamos adiantar que nosso tempo já está praticamente esgotando. Subtópico de número 2, a igreja e os prisioneiros. Em 2014, o Conselho Nacional de Justiça, aqui também vai falar sobre, também, eu estou falando, que a nossa revista ela é baseada no Brasil, e não vou ficar me detendo muito, porque fala da situação carcerária do Brasil, que é verdadeiramente um caos. Um caos, irmãos. Para aqueles que não conhecem, para aqueles que não são brasileiros, verdadeiramente a condição carcerária do Brasil, ela é um caos. Lugar onde deveria, se os direitos humanos fossem cumpridos, de viver ali cerca de 5, no máximo 10 pessoas, vive ali 50, 100. Onde sua privacidade de coisas simples como direito de fazer as suas necessidades, você fica sem direito. Eu vi até um caso de um rapaz contando, um ex-presidiário, que até se converteu, ele falando, que ele ficou mais de 3 dias sem fazer as suas necessidades. E ele falou que isso é normal, que os presos lá já sabem por quê. Imagine você entrar num lugar que só tem o vaso sanitário, não tem porta, não tem nada, e você fazer suas necessidades naquele ambiente.
Imagine um lugar que deveria ter ali 3, 4 camas, tem 50, 100 pessoas e você tem que dormir em pé. Imagine um lugar, se você sofre o problema de ressonar, você dormir num ambiente desse. Não, é um caos. Infelizmente, é a prisão brasileira. Vive realmente. Agora eu quero chegar no ponto primordial disso. Uma pessoa que entra num ambiente desse, ela tem possibilidade de voltar melhor para a sociedade? Sim. Sim. A irmã Rosa ali está falando de uma coisa que é muito interessante, que eu estava ouvindo, por acaso foi essa semana, ou semana passada, estava ouvindo, que umas coisas que os presos, os presidiários, eles não aceitam, é pessoa ex-crente. Ex-crente, eles não perdoam, não. Você caiu lá, eu já fui crente. Se caiu dentro da delegacia, se caiu lá, você falou que já foi crente, eles te matam. Eles te matam. No Brasil, se você falar que já foi crente, eles te matam. Por quê? Porque você já teve a oportunidade de mudar de vida. E não mudou, se caiu lá dentro, que se desviou e caiu lá dentro, eles matam. Eu vi isso, um testemunho isso de uma pessoa, um presidiário, um ex-presidiário, no caso, falando que é assim que funciona dentro das prisões brasileiras. Se um ex-crente se desviou e caiu dentro da prisão, eles matam. E uma das coisas que o tráfico, aproveitando aqui, aproveitar aqui de falar, que o tráfico, eles permitem e aceitam, é que uma pessoa que estava no mundo do tráfico se afastar e ir para a igreja, eles aceitam. Os traficantes aceitam. É o que eu acabei de dizer. Se desviou, foi-se. Você tem a sua oportunidade de mudar de vida. Você quer, porque tem muitas pessoas também assim, eu vou para a igreja, vou mudar de vida, mas não muda nada. Está querendo apenas ganhar tempo. E neste mundo perverso não ganha tempo, não. Se não ganha tempo com a justiça humana, imagine com Deus. Amém? Vamos para o subtópico 3. Vamos adiantar já. Vamos logo para a conclusão. Quem tem a conclusão aí que possa me ler para mim? Pega o microfone. Possa ler para mim aí a conclusão? Nenhum outro livro tem enaltecido tanto a dignidade humana como faz a Bíblia Sagrada. As Escrituras revelam o amor de Deus sem acepção de pessoas. A igreja é advertida em perseverar na prática do bem ao próximo. E os que ficam impassíveis diante da violação dos direitos humanos são considerados pecadores. É forte isso aqui, viu, irmãos? Então nós vimos que os que ficam impassíveis, imparcial, diante da violação dos direitos humanos, são considerados pecadores. Vê aquilo que é verdadeiramente, que realmente é injustiça. E se você for conivente com isso, você está verdadeiramente pecando. Amém? Vou finalizar aqui. Foi uma aula de direitos humanos, é uma aula riquíssima, poderosa. Eu acredito que nós poderíamos ficarmos aqui há mais tempo, mas também temos que ser zeloso com a obra de Deus. Nós temos tempo a cumprir, por isso eu vou estar aqui finalizando. E que Deus possa abençoar, irmãos. Olha, a revista está aí, é uma revista gratuita, você não tem custo nenhum. Leia ela em casa,
leia ela, estuda ela, se tiver oportunidade de estudar, estuda ela. São coisas fenomenais e coisas atuais. Falar de ética cristã, e hoje nós abordamos o tema de direitos humanos, nós aprendemos muitas coisas. Quem aprendeu coisa aqui hoje? Muitas coisas aprendemos aqui hoje, e principalmente que aqui sobre os direitos humanos, mas nós vamos vir ainda a ética com direito e no caso, a justiça de Deus vai vir sobre a humanidade, e que nós verdadeiramente venhamos estar preparados para esse grande dia, esse grande juízo. Pastor Wagner Rezende estará aqui fazendo a nossa conclusão da aula de hoje, e que Deus em Cristo possa abençoar a vida de todos os irmãos de uma forma extraordinária.